Olá, meu nome é Renato Dourado Lacerda, sou professor de Educação Física do Colégio Presbiteriano Mackenzie, sócio proprietário das academias Raia 10 e Aqua 710, e eu posso te garantir, conhecimento transforma. Os meus pais são deficientes auditivos, meu pai e minha mãe, então eu tive muito suporte da família, das tias, dos avós, por essa limitação que eles tiveram. Então, nessa primeira fase da minha infância, eu morei junto com os meus avós e tinha com os meus pais também, né? Então, apesar de não ter a condição financeira dos meus amigos do plano piloto, acho que nessa época a gente não percebia muito essa diferença, né? Quando você vai ficando maior, na adolescência, aí você começa a perceber que você não tinha grana para poder curtir e se divertir. Eu lembro de um fato bem interessante, já na adolescência, e o barato da garotada de 15, 16 anos era poder ir para os girafas, né? Aqueles girafas da 105 Sul, e poder lanchar. E aí eu pedi para o meu pai, me dá dinheiro para eu poder ir lanchar com os meus amigos. Ele me deu, como se fosse dinheiro de hoje, R$5. Aí eu falei para ele, isso aqui não dá nem para o refrigerante. Desde então eu percebi que ele não tinha dinheiro e eu tive que me virar. E aí eu fui inventando coisa para fazer e ganhar dinheiro para eu poder me sustentar, né? Eu vendi cachorro quente na porta do Sigma com meu primo, vendi sapato na porta da UNEB, animei festa, vesti de Papai Noel e, enfim, bastante coisa assim para poder me virar. Essas dificuldades assim que a gente teve, isso fez com que eu tivesse essa iniciativa de buscar, né, de correr atrás, não ficar esperando. Falei, se eu não for atrás, eu não vou conseguir. E isso ajudou bastante, né? Daí já desde cedo. Hoje eu agradeço essa característica do meu pai de não ter o dinheiro, fez com que eu me movimentasse e corresse atrás, né? A base de tudo é a família, primeiramente Deus e a família. Continua sendo o centro, mesmo trabalhando bastante ainda, né? Ela tem sido o centro de tudo, né? Eu vivia muito na rua, então o meu ensino médio eu não fui um bom aluno. Mas no momento que eu entrei na faculdade, aí eu me apaixonei pela profissão e eu me destacava como aluno. Eu gostava, porque eu estava fazendo o que eu gostava. E nessa época, já nos quinto semestre, eu trabalhava na Baleia Azul, que é uma escola de natação, e o meu coordenador na época, ele passou num concurso da fundação, e ele saiu, e ele falou para o dono da academia, e ele me indicou, tinham professores formados, e ele me indicou como professor, como estagiário ainda, para coordenar uma escola de natação com 400 alunos, né? Super cansativo mesmo, né? Você acordar cedo, poder no sol, que é bem desgastante, poder estagiar nos 2 períodos e faculdade à noite, né? Pensar em desistir, nunca pensei em desistir. Eu sempre fui me virando, né? E aí eu comecei a trabalhar com treinamento de natação, e aí eu vi uma oportunidade de começar a vender óculos, fui atrás de uma representação, conversei com o dono dessa empresa de São Paulo, pedi para ele que queria representar a marca, né, que eu represento até hoje, e pegava óculos consignado nessa época e vendia óculos consignado. Então eu pegava ele, consignava para as lojas e academias, eu enchia meu carro de sacola, era um sacoleiro, né? Peguei um caminho diferente do que a maioria dos colegas de faculdade faziam, né? Além de dar aula, eu tinha que me virar vendendo material de natação. E aí fui aos poucos juntando dinheiro, tive loja em academias, as dificuldades eram grandes, quem tem comércio sabe, sem experiência de gestão, né? Sempre foi difícil, mas a luta é importante, né? Quando você tem, minha sogra fala que quando tem gosto de sangue na garganta é melhor, é mais prazeroso. Essa fase na faculdade, fazendo só estágio, e eu fui trabalhar com natação e fui na competição, e lá eu vi o pessoal com stand vendendo material.
E eu ouvi o dono da empresa comentando com um concorrente, poxa, eu queria achar algum representante aqui na região, a gente estava em Goiânia nessa competição, era um centro-oeste de natação. E aí depois eu cheguei e falei assim, como assim você quer um representante? Como é que seria isso? Como é que seria essa função? E aí eu peguei e falei assim, eu tenho interesse. E viajei para São Paulo com dinheiro do bolso, fui lá para conhecer a fábrica e de lá eu já saí com alguns materiais consignados. E aí foi onde eu comecei a trabalhar, estudando ainda, para eu poder me virar. E aí foi que eu comecei, como eu ia atrás, batia na porta das academias, dos donos de academia, vendendo material consignado, eu não conhecia os donos. E aí a partir daí eu passei a ser conhecido nesse segmento de natação e fazer relacionamento, ainda como estudante. Porque eu percebi o seguinte, se eu não fosse organizado e disciplinado, eu não ganharia dinheiro. Eu tinha um concorrente, que no futuro passou a ser meu sócio, o Kleber, me ajudou bastante nesse sentido, porque me motivou a ser melhor e eu percebi aonde ele está falhando. E eu estudava, ia ler livros, né, de marketing para tentar encantar os meus clientes. Eu lembro de Philip Kotler estudando marketing para o século XXI, isso lá em 1999, 2000. E eu ia atrás onde ele estava errando e eu ia buscar e para surpreender e cada vez encantar meus clientes. A faculdade não preparava para o mercado para essa área de gestão. Eu tive que estudar, eu tive que correr atrás. Né? Como eu falei, tive as lojas, ganhei um certo dinheiro, mas quando eu comecei a dar aula, meu irmão me ajudava. E aí ele não pôde me ajudar, passou no concurso público, eu tinha que fazer a gestão de 3, 4 lojas, sozinho, dando aula. E aí foi a hora que é hora de dar um passo atrás. E aí eu resolvi fechar as lojas e perder dinheiro para depois. Fiquei um tempo, fechei a loja, a última loja, triste. E aí surgiu a oportunidade de montar uma escola de natação, sem dinheiro, sem nada. Né? E eu tenho um amigo que foi muito importante para mim, que é um consultor, Flávio Lima. Ele é um amigo até hoje, me ajuda até hoje. Ele foi e tem sido fundamental na minha carreira de busca de conhecimento. E nós montamos essa academia com cada um botou R$10 mil. Isso foi em 2009, para uma academia de natação. Em 2009 nós montamos a academia. No ano de 2011, um ano e pouco, a academia que começou com R$20 mil, que hoje não dá para você comprar uma esteira, ela estava faturando R$1 milhão. Né? E nisso foi uma fase que a gente cresceu muito rápido, a gente sem dinheiro, como eu falei, e todo o dinheiro que vinha era pouquinho e eu ficava pesquisando e orçando para poder buscar a forma mais barata de conseguir as coisas. E aí a gente foi montando, preparando, organizando, estruturando a academia, porque também ela estava envelhecida, a academia, e fazendo as reformas aos poucos. E foi muito legal. Nessa época eu dava aula, então não deixei, eu dava aula no Mackenzie, que é uma excelente escola, uma escola que eu amo, como pelos valores que ela tem também. E eu dava aula, eram muitas aulas, eram 40 horas semanais, e eu tinha que dar aula, voltava para a academia, fazia a gestão da academia, voltava para dar aula, voltava à noite para poder cobrir a piscina. Às vezes chegava lá 9 horas da noite, como não tinha funcionário, eu que ia lá botar plástico para cobrir a piscina. E aí foi uma fase... complicado. Em 2010, meu pai descobriu um câncer no cérebro e eu tinha que dar aula, cuidar da academia e de madrugada ir para o hospital com ele.
para cuidar dele, né? Porque era eu que tinha, como ele é deficiente, eu que tinha essa comunicação com ele. Mas valeu, pude ficar com ele até o final da vida dele. Foi muito importante, mas valeu cada momento de estar ali com ele também. E aí a academia foi crescendo. No ano de 2011, nós ganhamos, vi que outras academias já tinham ganho um prêmio do Sebrae, e eu fui me preparando, buscando conhecimento sempre, estudando, me qualificando, fazendo consultoria, fazendo vários cursos, porque a faculdade não tinha me preparado, então fiz muito curso no Sebrae, muitas consultorias, Capital Fitness, participando também, e buscando sempre conhecimento, conversando com outros donos de academia. Como eu falei, a gente não tinha dinheiro, e aí aos poucos, com muita disciplina, perseverança, dedicação, a gente foi conseguindo. No ano de 2011 a gente ganhou esse prêmio do Sebrae, que é o prêmio MPE, que é um prêmio que reconhece as melhores empresas na gestão. Quando você ganha o prêmio, você não pode concorrer novamente, então você tem que ficar 3 anos. Em 2014 nós concorremos de novo ao prêmio, e aí nós ganhamos de novo em excelência em gestão e inovação. Né? De lá para cá eu já tinha a Academia Raia 10, que é a academia que a gente está. Eu vendi a minha sociedade, que é a Academia Torpe, a academia que eu ajudei a fundar. O meu sócio ficou com a minha parte e eu fiquei com a outra academia, que também foi um momento bem difícil, com muita luta, que a gente já volta agora mais próximo, 2015, onde eu saí da sociedade, onde eu tinha um bom salário, e eu passei a receber bem menos como Prolabore, que dava praticamente só para pagar as escolas dos meus filhos, né? Mas no ano de 2015, no ano de dificuldades ainda, a gente conseguiu, vencemos o prêmio MPE, foi a única empresa do Distrito Federal, de todas as categorias, inclusive, a ganhar o prêmio. No ano de 2015, essa no caso foi a Academia Raia 10, tem os troféus aqui que deve mostrar daqui a pouco. E a gente conseguiu vencer esse prêmio e passamos por um momento difícil de 2015, estruturando, capacitando, buscando conhecimento, já que a gente estava todo mundo se lamentando, e entramos agora no ano de 2016 conversando com os meus professores e entendendo que era fundamental para que eles também se capacitassem, que eles investissem. Nós fazíamos parte, investíamos parte, mas é importante falando para eles que depende deles também, eles precisam investir, né? Hoje eu dou aula, voltei para o Colégio Mackenzie, tenho investido com o dinheiro do meu bolso, não fico esperando uma escola, e tem sido interessante porque eu voltando a ser empregado, funcionário, a minha cabeça, o que eu passo para eles é o seguinte: pense como dono, pensa como uma empresa. Hoje o Mackenzie, eu entro como, eu sou funcionário, mas a minha cabeça é como dono, a escola é minha. Eu pego lixo no chão, estou preocupado com o consumo de energia, em atender bem o meu aluno, o meu cliente, para que eu possa, se eu gostaria que o meu funcionário, eu quero trabalhar como eu gostaria que ele trabalhasse, né? Eu sempre quis que ele trabalhasse como dono. E agora eu como funcionário, eu falo assim, eu não posso ser hipócrita, eu tenho que fazer da mesma forma. Então lá eu tenho trabalhado dessa forma e tenho buscado fazer o meu melhor na escola, me dedicar ao melhor, para que também a minha equipe possa ver isso, né? A gente tem investido muito na capacitação dos colaboradores. Gosto de dar meu exemplo, assim como eles são estudantes, né? Tem alguns estagiários, eles são estudantes, e se eu cheguei aqui, eles também têm potencial de crescer e conquistar. Como eles têm dificuldade, vários têm dificuldade financeira, de estrutura, enfim, eu também tive, e eu gosto de dar esse exemplo, né? Que foi com muita luta, muita dedicação para poder, não tinha pai rico para poder ajudar, foi ali com sacrifício, juntando ali, anotando as despesas, com bastante controle, muita disciplina e principalmente buscando conhecimento, estudando. Até hoje eu não paro, eu sempre busco.